aquilo que a gente falava na semana passada de um posicionamento do Manchester United que tinha acontecido só com aquela nota, agora o Manchester United se posiciona e fala em comum acordo, né? Achamos melhor não voltar aos treinamentos agora. Então, foi isso mesmo? Ou foi tipo, velho, não volta não, porque o negócio tá complicado? Assim, as notas saíram ao mesmo tempo, né? Tudo muito bem arrumadinho no ponto de vista da comunicação, né? A nota do Antony, a nota do Manchester United, ambas mais ou menos no mesmo tom, né? Falando que foi um acordo mútuo, né? Ausentar o Antony das atividades do Manchester United por tempo indeterminado, né? A nota fala até segunda ordem, até novas atualizações, portanto um tempo indeterminado. O Antony não vai treinar, o Antony não vai jogar, para que ele foque nas acusações, né? Para que ele consiga ter o tempo dele dedicado apenas a essas acusações. E daqui a pouco eu faço uma linha do tempo aqui, André, porque de sexta até ontem, até domingo, muita coisa aconteceu. E enquanto ele foca nas acusações, o Manchester United tem um ambiente um pouco menos carregado, né? Uma notícia pesada a menos dentro de várias dos últimos dias, das últimas semanas, dos últimos meses no clube. A gente falou isso na semana passada e acho importante que a gente repita e deixe muito claro aqui. É um caso de polícia, é um caso de justiça, é um caso de investigação, é um caso que, agora, ele tem uma relação muito séria com o futebol, porque, primeiro, é um jogador de seleção brasileira e é um jogador de um grande clube europeu que está sendo acusado, um brasileiro. Então é evidente que vai gerar muita atenção e muito interesse Claro. da audiência aqui no Brasil. E aí, a seleção brasileira e o Manchester United, que são os dois aí que, né, as duas empresas para as quais presta serviço, você, de acordo com a justiça, você é inocente até se prove o contrário. Então, assim, existe uma presunção de inocência? Existe uma presunção de inocência. Só que, como duas empresas, como dois clubes, eles têm todo o direito de não querer, nesse momento, que o serviço esteja sendo prestado. Não é condenar antes, não é, sabe, eu não quero esse problema que é seu aqui no meu ambiente de trabalho agora. Se você é inocente, se você é culpado, você vai ter que se virar. Só que eu não quero você aqui agora. Ah, mas isso aí tá dizendo que o cara é culpado, tal. Não, tá dizendo que eu não quero envolvimento com ele agora. Não quero. Ele que vá se defender, porque eu tenho que cuidar de uma instituição aqui, que é a seleção brasileira, que é o Manchester United, Fred. E é importante a gente distinguir que é um afastamento, mas não é uma suspensão. O Antony seguirá recebendo os próprios salários, até porque, se fosse uma suspensão, aí o próprio United poderia se ver num problema jurídico, porque poderia atravessar essa presunção da inocência e tudo mais. Então, não é uma suspensão. O Antony vai continuar recebendo o salário dele, mas ele não vai participar do grande barato da vida dele, que é jogar futebol. Não vai treinar com o United, não vai jogar pelo Manchester United, já foi afastado da convocação da seleção brasileira e tudo mais. Agora, se quando a gente se falou na semana passada, André, a gente tinha uma acusação, na sexta-feira pintaram mais duas. Então, a ordem cronológica é a seguinte: na sexta-feira, a gente teve duas outras supostas vítimas vindo a público acusar o Antony também de agressões. Um caso de agressão a uma dessas supostas vítimas em maio de 2022 em São Paulo, no Brasil. Outro caso de agressão a outra suposta vítima em outubro do mesmo ano aqui em Manchester. Tá? Então são 3 no total. A ex-namorada, que a gente já tem boletim de ocorrência registrado no Brasil desde junho e aqui na Inglaterra desde 2 semanas atrás. E agora, essas outras 2 acusações. Na mesma sexta-feira, o SBT publicou aquela entrevista do Antony, em que ele admite
uma relação conturbada com a ex-namorada, mas ele nega qualquer tipo de agressão. Aí no domingo pela manhã a gente tem essas notas oficiais do United e do próprio Antony explicando e anunciando esse afastamento. E de noite, né, poucas horas atrás, a TV Record publicou uma entrevista com uma dessas duas novas supostas vítimas. O Antony nega essas acusações também. Enfim, se na semana passada era uma acusação, agora a gente tem 3, André. Cara, eu confesso a você que eu fico preocupado, cara, com o que anda acontecendo com a cabeça, não só dos nossos jogadores, tá? Não só dos jogadores, porque acaba que é um reflexo da sociedade e tal. Mas eu tenho visto, e a gente trabalha mais com futebol, então a gente tá mais perto disso. O que tá acontecendo, né, cara? E sem querer dizer aqui se são culpados todos ou nenhum deles. Não, porque esse julgamento não sou eu que faço. Uhum. Mas é triste, cara, a gente tá num momento que, cara, que grandes jogadores da seleção brasileira, cara. Seleção brasileira. Um tá na cadeia, um aí não paga a pensão do filho, agressão contra a mulher, condenado lá por estupro, aí o outro... Cara, que tá acontecendo? Que tá acontecendo, velho? É difícil, cara, é difícil. Assim, é o que a gente falou, né, André, assim, na nossa última conversa. É claro que, enfim, qualquer homem, qualquer pessoa que for acusada de atos desse nível, elas têm que receber um tratamento muito sério e têm que ser investigadas e as penas, caso forem culpadas e tudo mais. Mas quando é uma pessoa numa posição de tanto destaque assim como um jogador de altíssimo nível, a gente está falando de seleção brasileira, a gente está falando de Manchester United, de Premier League, de Liga dos Campeões, é um caso ainda mais sensível, mais delicado, porque é aquilo, né? Assim, é o que a nota oficial de uma das ONGs em defesa das mulheres aqui da Inglaterra falou, disse assim, cara, esse cara entra em campo e ele é aplaudido por 90 mil pessoas no estádio e outras milhões na televisão. Ele comemora gol. E se isso acontece em paralelo, mesmo que em um caso de investigação, é tão contrastante, né? O cara sendo investigado por algo tão sério e ele tem a possibilidade de ser aplaudido por 70, 80, 90 mil pessoas ao vivo a cada fim de semana, é de fato uma posição ainda mais delicada do que outras na sociedade. Cara, tem crimes sendo cometidos aí, o cara é multado num dia, no dia seguinte faz uma live, não, tô aqui, e vira vira um negócio assim normal, não, mas é isso mesmo. Cara, assim, eu acho muito complicado os crimes, a falta de respeito com a mulher, a falta de respeito com as minorias, a falta de... Cara, ó, realmente tá difícil, cara. Tá difícil e preocupante, eu acho. Preocupante, porque Uhum. é evidente que o futebol ele é um reflexo do que está acontecendo na sociedade. O futebol não está alheio ao que está rolando na vida, no dia a dia, né? Ele está... Mas assim, pelo menos, tentando buscar alguma interpretação positiva de tudo isso, é que décadas atrás, como a gente viu o caso do Cuca, o cara voltava e era tratado como vítima, né? Sim. Pela própria mídia brasileira e tudo mais. Então, assim, em algum grau, pelo menos, sei lá, há uma maturidade maior e... Ainda me assusta muito a reação de várias pessoas nos chats da vida, nos mundos virtuais aí da vida, no mundo real também. Ainda me assusta. Tem mensagens que você olha assim e fala, caraca, cara, meu Deus. Mas assim, pelo menos no geral, parece que estamos evoluindo. Talvez não na velocidade que a gente queira, que a gente mereça, mas precise. Mas, cara, é um negócio assim... realmente assustador o que acontece e virou algo natural. Não, faz um negócio com a mulher, posta aí pedindo desculpa e tá tudo certo. E vem um monte de gente bater palma. Nossa, que bonito, pediu desculpa. Nossa, que gesto maravilhoso. Calma que não é tão assim maravilhoso, né?
Não é tão assim. Reconhecer o erro, ok, mas estão acontecendo gestos aí que são bem sérios, que acabam com a vida de pessoas. Então, eu tô assustado, cara, com o momento que a gente tá vivendo, e agora com mais. E as pessoas falam, mas volta a falar de futebol, volta a falar de futebol. Eu tô falando de futebol, eu tô falando da seleção brasileira. Eu tô falando do Manchester United. E tô tendo da Liga dos Campeões. Enfim, tudo que a gente trata o tempo todo. Pois é. E tô tendo que falar disso. Ô, Fredinho, obrigado aí. A gente vai conversar mais sobre isso. Vamos ter que conversar, porque, enfim. A cada atualização, tô aqui.